Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso assunto de estruturas de repetição, vou falar para vocês sobre a malha mais utilizada, na verdade, em qualquer linguagem de programação, que é a conhecida como estrutura para-faça. Essa estrutura, para essa estrutura, a gente trabalha principalmente com varredura de conjunto. Tá? Por isso que a gente chama ela, fala que ela é uma estrutura de funcionamento por varredura. Na verdade, em outras linguagens de programação, como C, C++, algumas oriundas do Pascal, Basic, enfim. Em outras linguagens, a gente tem que essa estrutura, ela também funciona por condição, igual o while, tá? Mas em linguagens de computação científica como Python e MATLAB, aí ela já vai funcionar por varredura. A ideia dela é iterar um item dentro de uma sequência. Tá? Eu até coloquei conjunto aqui, mas o termo ideal seria sequência finita, porque a ordem de disposição dos elementos nesse conjunto aqui faz diferença. Tá? Então estaria mais para sequência ou arranjo. Tudo bem? E qual seria a ideia? A ideia é que a gente que a gente repita um bloco de comandos para cada elemento dentro de um dado conjunto. Certo? Então, se a gente tiver que fazer soma para cada um desses elementos, considerando cada um desses elementos, a gente vai chamar uma estrutura para-faça que ela vai ficar variando os elementos dentro de um conjunto. E essa estrutura, ela tem a inspiração matemática, né, da sentença para todo x pertencente, aí a gente vai dar um conjunto finito, tá? Esse conjunto tem que ser finito, porque as estruturas de repetição precisam parar em algum momento. E aí a gente vai ter uma ação, né, uma atividade para fazer com esse x. Tudo bem? Então, para cada x pertencente a um conjunto, faça, e aí a gente tem as ações que a gente vai fazer com esse x. A sintaxe lógica dessa estrutura, como eu falei para vocês, é a estrutura para-faça. Certo? Então a gente vai ter um bloco de comandos externo a essa estrutura de repetição. E aí a gente vai iniciar essa estrutura de repetição com o seguinte statement. Para elemento pertencente a conjunto, faça. E aí a gente vai ter o bloco de comandos que vai ser repetido para cada elemento desse conjunto. Tudo bem? Terminando essa estrutura de repetição, tem o bloco de comandos 3. Certo? Então, só recapitulando, esse bloco de comandos 2 aqui vai ser executado, levando em consideração cada elemento de um dado conjunto. Tá certo? No Python, a gente tem essa sintaxe para esse tipo de comando, que é o for, que é a tradução de para inglês. For, aí a gente vai ter que dar um nome para um elemento. In, que esse in está fazendo referência ao pertencente a, tá bom? Conjunto. Então, para elemento em conjunto, e aí você faz o bloco de código que será repetido para esse elemento aqui. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente quer apresentar na tela todos os elementos desse conjunto X. Igual a 3, 14, 15, 92, 65, necessariamente nessa ordem. Eu escrevi necessariamente nessa ordem porque, de fato, não é bem um conjunto, mas sim uma sequência finita de elementos que a gente vai apresentar. Então, para E, pertencente. Aí a gente vai dar o conjunto 3, 14, 15, 92, 65, que é igualzinho que está aqui. E a gente apresenta na tela o E. Tudo bem? Vamos ver como é que funciona. 3, 14, 15, 92, 65. Se eu quisesse colocar mais alguns números aqui, 2, 7, 18, 28. Vamos colocar de novo, 18, 28. Ele vai apresentar exatamente nessa sequência. A ideia aqui é o seguinte, a gente declarou essa variável E, e a variável E vai assumir os valores que estão dentro desse conjunto uma vez para cada. Então, a primeira vez que essa estrutura de repetição for executada, o E vai valer 3. Na segunda vez que a estrutura vai repetir, o E vai valer 14. Na terceira vez, o E vai valer 15.
e assim por diante. Tá certo? Então o E vai assumir cada um desses valores aqui apenas uma vez. E assim, eu não preciso necessariamente definir só números, tá, gente? Eu posso definir, inclusive, tipos literais. Tá bom? Eu posso definir o que eu quiser nesses conjuntos aqui. A gente vai ver em aulas posteriores, eu acho que não na próxima, mas sim na próxima, que esse tipo de estrutura aqui chama lista. Tá bom? É uma lista no Python, esse tipo de estrutura. Certo? Então vocês reparem aqui que o E, de fato, ele assumiu os valores numéricos e no final assumiu esse tipo literal que eu coloquei aqui. Tá bom? Então ele vai assumir todo mundo que eu declarar para ele dentro desse conjunto. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Escreva um programa em Python que calcule a soma entre os elementos do conjunto. E aí aqui tem o conjunto. Vou até dar Ctrl C. A gente vai precisar usar ele. Então vamos lá, solução. É soma, né, gente? Então, como o exercício fala de soma, a gente vai precisar declarar uma variável acumuladora. Certo? Então, vou chamar ela de soma aqui igual a 0. Não sei se vocês perceberam, mas esse tipo de problema aparece bastante, viu? E, inclusive, em problemas matemáticos que a gente vai precisar mexer, geralmente a gente tem somatórios monstruosos para resolver. Então, esse artifício de acumulação de variáveis é muito importante. Eu, inclusive, aconselho que vocês refaçam esses exemplos que eu estou dando em aula aqui em casa, tá bom? Vocês podem copiar esse notebook do Colab aqui e tentar fazer os exercícios aqui sem ver a resolução, tá bom? Os exemplos, ou refazer depois de ver minha resolução. Tá certo? Porque esse tipo de artifício de acumulação, de atualização de variável é muito importante. Certo? Então vamos lá. Vamos abrir um for aqui, porque a gente já tem um conjunto. For elemento in. Aí eu vou dar o conjunto. O conjunto tem que estar entre colchetes, tá? E aí eu vou abrir a estrutura com os dois pontos. Tudo bem? Eu só... ele copiou o símbolo diferente de menos. Deixa eu só apagar aqui. Isso às vezes acontece, viu, gente? Vou até deixar isso daqui, não vou editar, para vocês ficarem espertos, que isso às vezes acontece. Esse símbolo que a gente copiou aqui, ele não copiou como tracinho, mas como um caractere especial, que a linguagem de programação não contabiliza, tá certo? Vocês reparem que ficou bem menor esse tracinho aqui do que o que estava aqui. Bom, então, eu estou acessando o elemento dentro desse conjunto aqui. Então, para cada vez que essa estrutura for ser repetida, o elemento vai assumir um valor aqui dentro. A primeira valendo 2, a segunda valendo 7, a terceira valendo menos 18 e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar soma, vai ser igual a soma, mais elemento. E é só isso, gente. Vocês reparem que para essa estrutura de repetição, a gente não precisa nem daquelas variáveis de controle de fluxo, o i lá, né? A gente não precisa colocar elemento igual elemento mais 1, tá? A gente não precisa fazer isso, porque a gente já está falando quais vão ser os elementos aqui. E o for, ele já vai iterar esse elemento, ele já vai variar esse elemento dentro deste conjunto que eu estou dando para ele aqui. Tá bom? Eu não preciso fazer nenhum tipo de atualização. Ele já vai atualizar automaticamente, variando o elemento dentro dos elementos desse conjunto. Então, ao final, essa variável soma aqui vai ter somado todos os elementos, porque cada vez que esse for repetir, esse valor elemento vai valer uma coisa aqui dentro. Vai valer um desses números. No final, eu só preciso printar. Tá na mão. Ok? Bom, eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu vou falar de um assunto que vai ser como que a gente gera conjuntos, né, ou sequências finitas, no lugar da gente ter que ficar falando quais vão ser os elementos do conjunto, né? Porque se a gente quiser, vamos supor, somar os números de 1 a 1000, eu não vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 até o 1000 aqui. Tem uma forma da gente fazer isso automaticamente, mas eu vou falar no próximo vídeo.